Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou começar a falar sobre as minhas leituras do mês de agosto. Eu comecei o mês encerrando essa leitura aqui, que na verdade ela durou 6 meses. Comecei a ler esse livro em fevereiro, foi uma leitura compartilhada, proposta pela Camila. E li por essa edição aqui da Kozak Naif, que tem cerca de 2.500 páginas. Mas a gente não deve se assustar com o tamanho do livro. Eu fui lendo ele bem lentamente, cerca de entre 1 a 3 capítulos por dia, que são bem curtinhos, né? Apesar do tamanho, o livro ele tem uma estrutura bem simples, ele não é um livro complicado de se ler. A gente com o tempo acaba se acostumando com aqueles nomes russos, os nomes dos personagens, né? Então dá para ler tranquilamente, tá? Mas eu que optei mesmo por ler de uma forma mais lenta. Bom, esse livro ele foi publicado ali entre 1863 a 1869 sob a forma de em vários folhetins, né? E ele, comparando com o Anna Karenina, que eu li assim há uns 2, 3 anos atrás, eu acho que eu não teria conseguido ler o Anna Karenina de forma tão lenta como eu fiz com esse aqui, tá? Porque a trama do Anna Karenina, ela me envolveu muito mais. É aquele livro que você... uma narrativa mais gostosa, você quer saber o que vai acontecer com a história. E esse aqui não foi isso que aconteceu, tá? Apesar do livro ele ter como pano de fundo ali as batalhas napoleônicas que se iniciaram mais ou menos em 1805, 1806, culminando em 1812, eu acho que a guerra não é bem o pano, a guerra não é bem o pano de fundo ali da história, tá? A impressão que eu fiquei é que a trama sim que é um pouco mais secundária pro autor, né? Porque me passou a ideia que o Tolstói, ele quis escrever esse livro para defender ali o lado russo na história, né? Então ele coloca ali pra gente que a história, como nos é apresentada, como a maioria do mundo, a maior parte do mundo conhece, é a história apresentada ali pelo lado mais forte, que é o lado europeu, né? E ele quis, eu acho que dar a versão ali dos russos dessa guerra. E realmente ele mudou tudo na minha cabeça, né? Aquela ideia ali que eu tinha do Napoleão, um grande gênio militar, o Napoleão, ele detona com o Napoleão nesse livro aqui. Eu acho que ele realmente escreveu esse livro com esse objetivo, né? Então ele coloca que o Napoleão, ele não era aquele gênio militar que como a história nos ensina, né? E que todas as consequências de uma guerra, as vitórias que ele teve, na verdade, foram todas frutos de sorte ou de situações fortuitas. Então, num determinado trecho do livro, ele coloca vários Cs, né? Então, se tivesse chovido, se o fulano tivesse chegado um pouco antes... E ali coloca vários, assim, situaçõezinhas muito pequenas que se tivessem sido diferentes ali, os resultados poderiam ter sido outros. Então, assim, eu acho que nesse sentido ali o livro foi magistral, né? A forma como o Tolstói, ele fala sobre essas guerras, né? Sobre a ideia da guerra, o que motiva uma guerra, né? Então eu li 2.500 páginas de um livro falando sobre a guerra e no final a gente não sabe dizer mais por que aconteceu essa guerra, né? E é isso que ele quer mostrar, que não tem muito motivo. Nesse livro aqui fica claro que é simplesmente o egocentrismo de um homem, né? E ele descreve tudo isso, a forma como ele fala do Napoleão, fala sobre as motivações das guerras, ele fala isso de uma forma muito divertida. Então eu devo admitir que no final das contas eu acabei comprando a ideia dele de que na verdade o Napoleão era uma grande besta quadrada e não aquele gênio que eu sempre fui acostumada claro que toda história tem 2 versões, mas no final eu fiquei com essa ideia na cabeça e tão cedo eu não vou conseguir tirar, né? Mas o fato é que a trama em si, eu acho que ela não tem nada demais. Eu achei que a trama ela ficou bastante diluída em meio a tantas digressões que ele faz sobre as batalhas, né? As batalhas são descritas ali detalhadamente, então eu achei que a história ficou um pouco perdida ali nesse meio. A gente tem que destacar o personagem principal, que é o Pierre. Eu achei muito interessante a forma como ele
como ele cresce, né, como ele amadurece ao longo do livro. Ele começa o livro ali como um playboyzinho, mas a forma como ele, aos poucos, ele vai crescendo e amadurecendo, eu achei muito interessante, né. Então é isso, o que eu destaquei aqui só para 2 frases para comprovar isso que ele diz. Então ele diz: não sabemos ao certo qual o grau da genialidade real de Napoleão, porque todas aquelas façanhas grandiosas nos são descritas apenas por franceses. Então é isso. E esse trecho que eu achei é um trecho longo, mas eu achei muito legal, falando sobre as guerras. Se o objetivo das guerras europeias do início do século atual consistia na grandeza da Rússia, tal objetivo poderia ser alcançado sem todas as guerras precedentes e sem invasões. Se o objetivo era a grandeza da França, tal objetivo poderia ser alcançado sem revolução e sem império. Se o objetivo era a difusão de ideias, a impressão de livros teria alcançado isso de forma imensamente melhor do que o emprego de soldados. Se o objetivo era o progresso da civilização, seria muito fácil supor que, a par do extermínio de pessoas e de suas riquezas, existem outros caminhos mais práticos para desenvolver a civilização. E sim, morreu muita gente, né, gente? 600 mil franceses ali pereceram ali no inverno russo. Um destaque para o final, um comentário sobre o final. Não vou falar sobre o final do livro, mas eu acho que o Tolstói teve grande dificuldade ali de encerrar esse livro. A história termina do nada e depois ele dedica mais de 100 páginas, assim, foi como se ele tivesse enxertado ali 100 páginas finais de ensaios ali falando sobre vários assuntos ligados à guerra, né? Sobre a liberdade do homem, que é bem relativa ali numa situação de guerra. Então ficou uma coisa meio estranha ali, aqueles ensaios enxertados no meio da história. Então assim, em resumo, eu achei essa parte das digressões sobre a guerra, a análise que ele faz sobre isso, eu achei magistral, foi o que me ganhou no livro, mas a trama em si eu acho que não me envolveu. Eu achei até fraquinha. Claro que os personagens eles têm bastante força, mas a trama realmente não me envolveu. A mensagem que me ficou ao final ali é que, já sabia disso, mas é que sempre uma história, a gente nunca pode esquecer que uma história sempre tem várias versões, né? Depois eu assisti ao filme, o filme de 1956, um filme que eu assisti praticamente como uma minissérie, porque ele tem 3 horas e meia, muito bem adaptado também, né? Ele traz no papel a Audrey Hepburn vivendo a Natasha. Inclusive a forma como o Tolstói descreve fisicamente a Natasha é a própria Audrey Hepburn. O Henry Fonda vivendo o Pierre e a Anita Ekberg, que ficou famosa por aquela cena na Fontana de Trevi, vivendo a Helene Besukhov. Bom, então é isso, espero que tenham gostado, deixem aí nos comentários se leram Guerra e Paz, o que vocês acharam, e eu volto para terminar de falar sobre as minhas leituras do mês de agosto. Até mais!